Olá, meus amores, tudo bem? Bom, a nossa leitura de hoje é deste livro aqui, o livro de capa azul, Aprender Sempre, volume 1. Então, peguem o livro e me acompanhem na leitura. Prestem bastante atenção, porque as atividades são baseadas nessa leitura de hoje. Abram na página 23. Eu quero que vocês leiam no livro de vocês, ouvindo a minha voz, tá? E eu quero que vocês se concentrem bastante nas pontuações, tá? Então, toda vez que chegar a pontuação, vocês vão perceber, vão prestar atenção nas pausas que eu faço e na alteração do tom da minha voz, ok? Então, vamos lá. O Lobo e os 7 Cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava, como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: Queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única abocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se. Logo o reconhecereis. Porém, pela voz rouca e pelas patas negras. Os cabritinhos responderam: Podes ir sossegada, querida mamãe. Ficaremos bem atentos. Com um balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta, gritando: Abra, queridos pequenos! Está aqui vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam, pela voz rouca, que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave. A tua é rouca. Tu és o lobo. Então, o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila, comeu-o e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida, voltou a bater a porta, dizendo: Abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: Não abrimos nada! Nossa mamãe não tem as patas negras como tu. Tu és o lobo. O lobo correu, então, até o padeiro e lhe disse: Machuquei o pé. Queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: Espalha um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: Este lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou-o: Se não o fizeres, devoro-te. O moleiro, então, se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi, pela terceira vez, bater à porta dos cabritinhos, dizendo: Abra, pequeninos! Vossa mãezinha voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: Mostra-nos primeiro a tua pata, para que saibamos se és realmente nossa mãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela e, quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos, amedrontados, trataram-se de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa. O segundo meteu-se embaixo da cama. O terceiro correu para dentro do forno. O
O quarto foi para a cozinha. O quinto fechou-se no armário. O sexto dentro da pia e o sétimo na caixa de relógio de parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito e a velha cabra regressou do bosque. Ah, o que se lhe deparou? A porta da casa escancarada. Mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços. As cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar, por fim, o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: Querida mamãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio. Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe o que viera o lobo e devorara todos os outros. Imaginem o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram o lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente, de um e de outro lado, e notou que algo se mexia dentro de seu ventre enorme. Ah, Deus meu! Suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar a tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora e, conforme ia cortando, mais, um por um foram saltando para fora. Todos os 6, vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro, na sanha devoradora, os engolira inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha! Abraçaram-na, pinoteando felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: Ide depressa procurar algumas pedras para encher a barriga deste danado antes que ele desperte. Os cabritinhos, então, saíram correndo e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram, tantas quantas couberam, na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu-lhe a pele de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se e, como as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede, foi à fonte para beber. Mas, ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele, então, pôs-se a gritar. Dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Vendo isso, os 7 cabritinhos saíram correndo e gritando: O lobo morreu! O lobo morreu! Então,
juntamente com a mãezinha, dançaram alegremente em volta da fonte. Então, essa história é uma história dos irmãos Grimm, tá? Olha a fonte aí embaixo. Irmãos Grimm, o Lobo e as 7 Crianças. É o nome do livro, ok? E este livro está neste site aí, ó. Ele está disponível neste site que foi acessado no dia 24 de agosto do ano de 2020. Então, vocês podem perceber que a pontuação, ela é o tom da nossa voz, né? Então, quando a gente está conversando com alguém, a gente muda o tom da nossa voz, como uma pergunta. Então, a pessoa que está ouvindo, ela percebe se é pergunta, se é grito, e ela consegue também perceber o sentimento que nós estamos querendo passar, né? Querendo transmitir. Então, ela sabe se a gente está bravo, se a gente está triste, né? E no caso de uma história escrita, não temos como descobrir o que o autor está querendo transmitir pra gente, né? Qual é esse sentimento que ele está querendo transmitir. Então, é por isso que existe a pontuação, ok? Nós já fizemos algumas atividades de pontuação, nós já conversamos bastante sobre a pontuação nas aulas do Google Meet, certo? Então, a nossa aula de hoje também vai ser sobre pontuação, para que a gente recorde alguns tipos de pontos, tá? E para que a gente relembre também, porque é uma matéria muito importante e que a gente usa para o resto da vida, ok? Então, a continuação dessa página 25, a aula 3, planejamento da história, nós não vamos realizar, ok? Então, essas páginas são apenas para a nossa leitura.